Abra sua Bíblia comigo. Livro do Gênesis. Versículo de número 4 diz assim: Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Capítulo 12, por favor. Versículo 2 diz assim: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Amém. Tome o seu assento. Eu quero expressar a minha gratidão por estar com vocês pela primeira vez. Que Jesus continue abençoando os adolescentes desta igreja. Que Jesus continue usando vocês, guardando a vossa alma e o vosso caráter em Cristo. Pastor Jó, eu soube que te chamam assim carinhosamente, mas é um nome forte, né? Que o Senhor Jesus te conduza, pastor, em graça e sabedoria, e continue dando graça a todo o corpo de obreiros que nesta igreja cooperam para o desenvolvimento da obra do Senhor. A toda a liderança dos adolescentes, que Jesus abençoe vocês, os use cada vez mais. Queridos, eu tenho um livro disponível, um tema em livro disponível da minha autoria, Segredos da Liderança de Paulo. Estarão disponíveis depois da pregação. Presente para o pastor Jó. Jó vai ler sobre Paulo. O tema de vocês é: eu faço a diferença. Há alguns textos na Bíblia que nos captam. Há textos na Bíblia que nos leem. Nós somos lidos por eles, fisgados por eles, aprisionados a eles. É porque Deus quer falar conosco naquele texto? É porque nós nos identificamos com aquele texto? Ou é porque Deus quer nos usar a partir daquele texto? A Bíblia, ela tem essa capacidade de nos atribular quando estamos consolados. Quando você pensa que está crente, você vai ler Bíblia e ela diz: você não está crente não. E quando você está atribulado, você vai lê-la e ela consola você. Assim é os capítulos 10 e 11 do Gênesis. O capítulo 10 é sobre o mapa do mundo, na visão de Moisés, a partir do conhecimento que ele tinha. Saber os nomes das nações e ter conhecimento geográfico no tempo antigo era considerado muita sabedoria, de muita valia ou valor. Atos capítulo 7, no sermão de Estevão, está escrito que Moisés era formado em todas as ciências do Egito. Moisés era um grande homem.
Quando Moisés apresenta o mapa das nações no capítulo 10, o capítulo 11 é colocado estrategicamente depois do capítulo 10, mas o que aconteceu no capítulo 11 era para ter sido registrado no capítulo 10. Porque o que aconteceu no capítulo 11 aconteceu antes do capítulo 11. O que está no capítulo 11 aconteceu no capítulo 10. Estrategicamente, ele coloca a origem dos povos no capítulo 10 e no capítulo 11 ele conta uma história que aconteceu no meio do que aconteceu no capítulo 10. Você entende isso quando você lê a história da construção da cidade, quando você lê a história da construção da torre, mas a história, ou seja, o capítulo, que me ouve? Adolescentes me ouvem? Amém. O capítulo 11 não termina narrando a história de torre e de cidade. O capítulo 11 termina do mesmo jeito que o capítulo 10 começa. A partir do versículo 10 fala, esse é o registro da descendência de Sem. Aí vai falando sobre os nomes das pessoas que foram nascendo e gerando, a partir de Sem, o filho de Noé. Então no capítulo 10 você vê os jafetitas, filhos de Jafé, você vê os camitas, filhos de Cã, e você vê parte dos semitas. Enquanto as nações estão sendo espalhadas, um grupo liderado por um homem chamado Nimrod para. As nações estão se espalhando, a terra está sendo ocupada. Isaías disse que a terra não foi criada para ser vazia. E os homens estão se multiplicando e estão invadindo as terras, invadindo no sentido de chegar e conquistar e se estabelecer ali. Aí um homem chamado Nimrod, cuja história é citada no capítulo 10, é um grande caçador diante do Senhor. A expressão diante do Senhor não é intimidade, é oposto ao Senhor. Como o anticristo se opõe, ele se opôs a Deus. Grande caçador porque ele caçava seres humanos. Ele foi o primeiro escravocrata da história. Fazia com que as pessoas lhe servissem. E ele obriga essas pessoas a celebrarem seu nome. E essas pessoas vão olhando para Nimrod e dizendo, esse é o cara. Porque nós temos uma necessidade de nos identificarmos com certos heróis. E as nações diziam, esse homem é poderoso, ele domina seres humanos, ele domina animais. E outra coisa, ele afronta Deus. Ele conquistou um grupo de pessoas. E diz o texto no versículo 1, que o mundo inteiro falava uma língua só. O mundo antigo só tinha um modo de falar. Então eles saíram do Oriente, que foi perto de onde a arca de Noé repousou. Seus filhos saíram da arca, geraram filhos, e as nações se multiplicaram, então começaram a se afastar do ambiente onde a arca repousou. Legal, essa era a vontade de Deus, encham a terra. Só que o versículo 2 diz assim, acharam uma planície em Sinear, um vale muito longo, e disseram, chega de andar. Chega de quê? Chega de andar, chega de peregrinar. Cansei desse negócio de andar, nós vamos ficar aqui mesmo. E a galera disse, é nós. Pararam no vale e ali se fixaram, conforme minha tradução do versículo 2. E disseram uns aos outros. O espírito do líder, o espírito de Nimrod, quando eu falo espírito, eu estou falando de inspiração. O modo do líder falar ecoa nas palavras deles. Eles olham uns para os outros e dizem assim, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Infraestrutura. Tecnologia avançada. Já sabem o que é tijolos, já sabem o que é construção. Olha a inteligência deles. Em lugar de pedras, faremos tijolos. Era muito mais fácil colocar um monte de pedra uma em cima da outra, mas o projeto era muito grande.
Então disseram, vamos fazer tijolos. E como a gente não tem argamassa, vamos usar piche. Ok, estamos prontos com os tijolos? Sim. O que a gente faz agora? Versículo 4. Vamos construir uma cidade. E no meio da cidade nós vamos construir uma torre. Faça a sua cidade. Faça a sua torre. Mas quando disseram torre, vírgula. Uma torre que toque o céu. Aí Deus disse, não vai não. Pior. Assim, com a torre que chegue lá em cima para invadirmos o céu, Adão foi expulso do jardim por aquele que está lá em cima. Então a gente volta para lá do nosso jeito. A gente faz a torre para chegar lá. E assim, nosso nome será famoso. O mundo falará do nosso nome. Para. Podia parar na torre. Faremos uma cidade e uma torre. Deus diria, olha, eles são inteligentes. Que bonitinho. Mas disseram, primeiro, a torre vai invadir o céu. Segundo, nosso nome será engrandecido. Terceiro, não seremos espalhados. Deus disse, vai sim. Vai sim. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade. Essa é uma expressão de juízo no Gênesis. Porque se você ler Gênesis capítulo 18, diz que Deus desceu para ver Sodoma. E o que foi que aconteceu lá em Sodoma? Pois é. Aí o capítulo 11 diz, Deus desceu para ver a cidade. Lembra do capítulo 3? Adão e Eva pecaram querendo ser Deus. Aí Deus desceu no jardim. Tu já sabe o que aconteceu. Vaza. Então, quando o Gênesis usa essa expressão que veio do hebraico para nós, Deus desceu, pode ter certeza, alguma coisa vai cair. Deus desceu para ver a cidade. E Deus comunicou. Eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir a cidade. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. E o homem, quando eu digo homem, calma aí, tá, minhas irmãs? Que tem umas irmãzinhas que estão me estressando nas redes sociais. Quando eu falo homem, eu estou falando de humanidade, tá bom, feministinha? E a humanidade precisa de freio. Desde o Gênesis a gente quer ser Deus. Aí Deus disse, ou a gente para eles agora, percebe, eu estou falando da gente aqui porque Deus se expressou no plural, tá bom? Porque Ele é Deus trino. Vamos impedir, pois eles unidos, ninguém poderá impedir que eles façam alguma coisa. Então, bora impedir logo. Aí, de repente, Deus desceu no versículo 7, ou seja, Deus os julgou, fazendo com que houvesse entre eles uma confusão de línguas, confusão de palavras. Me dá, pá, o copo. Me dá o tijolo, toma água. Me dá a corda, o quê? Para que você está gritando? Não entendi. Não falavam mais a mesma língua. E quando não se fala mais a mesma língua,
Não tem como continuar junto. Não tem como construir junto. Não tem como concluir o que começou. Tu está preparado para dar glória a Deus? Pastor, você que está. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou. Tu não deu glória, mentiu. Assim o Senhor os espalhou. Lembra que eu falei? O capítulo 10 fala sobre as origens das nações. Como que as nações foram espalhadas para encher o mundo inteiro? Você só entende no 11. Assim. Foi desse jeito. Foi dessa maneira que o Senhor os espalhou. Foi desse jeito que o Senhor os espalhou por toda a terra e pararam de construir a cidade. Perceba que a conclusão não diz assim, a cidade e a torre. Diz assim, pararam de construir porque era uma cidade-torre. Era assim, ó. Sabe? Aqueles arranha-céus. Aqueles prédiozões. Começou lá. Aí você está perguntando, e o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Primeiro, Paulo diz que tudo foi escrito para ensino nosso. Paulo também disse que toda escritura é inspirada para nos ensinar, nos educar. Eu quero falar sobre contrariando o efeito Babel. Aquelas bolinhas ali é tudo Babel. Aí os quadradinhos ali é tu contrariando Babel. Babel significa confusão. Então, o nome do lugar originou-se pelo juízo de Deus. Eu não queria isso para a minha vida, não. Eu queria que minha vida fosse marcada pela bênção de Deus. Tipo, o diabo, ele é mau ou maligno? Ah, não. Tu tá pensando, mal é eu e tu, irmão. O diabo é o quê? Maligno. Vou perguntar de novo, o diabo é mau ou maligno? Maligno. Por que demorou a responder, irmão? O diabo é bonzinho, é? O diabo é mau ou maligno? Maligno. Pois é. Ele é lembrado pelo juízo, porque ele é anjo. Ele é anjo. Ele foi criado do mesmo modo que todos foram criados. Bem bonitinho. Mas ele é lembrado pelo juízo. Deus criou o inferno, Deus criou a morte como estado, e Deus criou o maligno como juízo. Por isso, nisso Deus é o criador do mal. O Senhor diz assim, eu crio o mal. Que mal que Deus cria? Juízo. Deus cria o mal como juízo. Qual foi o mal que Deus criou como juízo para Satanás? A malignidade. Ele é maligno. Vou perguntar de novo, hein? O inferno é um lugar bom? Então é mal, sim ou não? E quem fez o inferno? Deus. Então Deus é o criador do mal como juízo. Porque ele é justo. Sendo ele justo, ele precisa fazer justiça. Então, a cidade é chamada de Babel pelo que Deus fez. O que Deus fez lá? Os confundiu. E como que a gente faz a diferença contrariando Babel? Deixa eu falar mais um pouco desse efeito Babel. Primeiro, são duas lições, tá? Primeiro,
A vontade e a palavra do homem, Babel nos ensina, que a vontade e a palavra do homem não prevalecem sobre a palavra e a vontade de Deus. O que Deus disse no capítulo 9, versículo 1? Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Se espalhem e encham a terra. Por favor, adolescentes. Ó, frutifiquem, multipliquem e encham a terra. Vamos lá? Ok, essa é a palavra de Deus no capítulo 9, versículo 1. Olha as palavras deles no capítulo 11, versículo 4. Vamos construir uma cidade-torre que chegue até o céu e não seremos espalhados pela terra. Eles estão colocando a vontade deles e a palavra deles acima da palavra e da vontade de Deus. E a rebelião vem pelas palavras, ou seja, eles disseram, se fala é porque usaram palavras, eles disseram, vamos construir. Eles disseram, não seremos espalhados. Já que a rebelião é expressa pelas palavras, Deus vem e confunde as. Deus transforma o dialeto em confusão de palavras. Mas eu disse que o primeiro tópico da mensagem é: a vontade e a palavra do homem não prevalece sobre a vontade e a palavra de Deus. Deus disse que eles seriam espalhados, e vocês leram comigo o versículo 8. Foram espalhados. Deus disse que encheriam a terra, e o versículo 8 conclui: pararam de construir a cidade e foram por toda a terra. A palavra de Deus prevaleceu. A vontade de Deus prevaleceu. Eles queriam subir, não subiram. Deus disse: descerei, e desceu. A palavra do homem, contrária à palavra de Deus, não prevalecerá. Eles queriam se estabelecer em um lugar. Deus queria que eles se espalhassem. E aí? Se estabeleceram no lugar ou se espalharam? Se espalharam. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão, operando eu. Se o homem agir, Deus pode impedir. Se o diabo agir, Deus pode impedir. Mas se Deus agir, nem diabo, nem homem pode impedir. Eu posso falar um negócio aqui? Deus não tem problema em nos contrariar, não. Porque, né? Tem quem pregue e quem cante, né? Deus não decepciona. Deus não vai te decepcionar. Aí eu vim aqui te dizer que vai sim. Mandaram uma música para minha esposa esses dias. O teu amigo sou... Meu Deus, não vou cantar não, depois faz sucesso. Aí vão fazer polêmica com o meu nome. É assim. Prometeram te ajudar, não conseguiram. Disseram que iam andar com você e te abandonaram. Falaram que iam ser fiel contigo e não foram. É porque o seu amigo sou eu. Olha a contribuição, tá linda. É porque o seu amigo sou eu. Aí vem o coro: seu amigo sou eu, seu amigo sou eu, seu amigo sou eu. Eu falei: isso não vai acabar não. Fala Deus, fala Deus. Seu amigo sou eu, seu amigo sou eu, seu amigo sou eu. Eu não te decepciono, seu amigo sou eu. Eu falei: isso aí nunca foi Jesus. Nunca foi Jesus. E o fato de Jesus ser meu amigo, ele nunca anulou o fato de eu precisar de outros amigos. Para de ser bestalhado, irmão. Meu amigo é só Jesus, não é não. Foi o nosso Criador que disse: não é bom que o homem esteja só. Larga de ser chato e vai ter amigo. Deus frustra a gente, tá bom? Mas fica tranquilo.
O Deus que espalhou os homens por toda a terra também envia missionários e pregadores por toda a terra para trazê-los de volta para a sua presença. Aleluia. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Não é a vontade do homem que prevalecerá lá. É a vontade dele que vai prevalecer aqui. Jó 42, capítulo 42, versículo 2. Jó disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O plano de Deus era que o homem se multiplicasse e enchesse toda a terra. Quem deu para entender até aqui? Segundo lugar, coisas boas em desconexão com Deus resulta em destruição. Coisas boas em desconexão com Deus resulta em destruição. Alguém está me ouvindo? Pelo amor de Deus, me responde aí, em nome de Jesus, por gentileza. O trabalho é coisa ruim? A unidade é coisa ruim? A inteligência, se não tem como usar pedra, a gente faz tijolo. É coisa ruim? A estratégia, em vez de argamassa, usa piche. É coisa ruim? É inteligência, sim ou não? Então tinha trabalho, tinha união, tinha inteligência, tinha estratégia e tinha projeto. Cidade e torre. Isso é ruim? Não! Mas estava em desconexão com Deus. Por quê? Porque ninguém consultou a Deus. Irmão, ninguém disse assim: o que é que o Deus de Noé, nosso antepassado, disse? O que é que o Deus de Sem, nosso antepassado, disse? Não, ninguém, irmão, não tem oração. E quando eu não oro para ter a bênção de Deus, Deus não se intromete. Vou falar. É por isso que eu nem abro caixinha de pergunta nos stories. Pastor, Deus se intromete em relacionamento? Oxi, Ele é Deus. Ou Deus é tu? Ele é Deus. Ele se intromete onde Ele quiser. É verdade. Mas em João capítulo 2 está escrito que Jesus foi convidado. E João capítulo 4 está escrito que ele entrou a ensinar porque era necessário. E em João capítulo 20, os discípulos estavam trancados, ele chegou, se apresentou no meio sem pedir licença e disse: cheguei. Ele se intromete onde ele quiser se intrometer. Ele entra onde ele quiser entrar. Naum disse que ele é o Deus que faz seu caminho na tormenta. É bom, ok, mas não é bom para tu. É legal, ok, deixe que outro dê like. Não é para tu. Mas pastor, é o certo no tempo errado, vai dar errado. Estavam trabalhando, coisa que muita gente tem que aprender. Tinham estratégia, coisa que muita gente precisa ter. Usaram a inteligência, coisa que muitos crentes não querem usar. Mas não consultaram a Deus. Se uniram, conversaram, projetaram. E aí? Que Deus abençoe o nosso projeto que nós iniciamos. Não, Deus não é seu empregado. Deus não é o consumador daquilo que Ele não é o autor.
Se você começou sem Deus, continue no processo sem Ele. E seja macho para ir até o fim. Agora, Deus tem um compromisso com aquela geração. São descendentes de Noé. São os primeiros povos. Através deles, conhecimento, princípios e muitas coisas foram sendo passadas até chegar em nós. Deus tinha um plano com eles. Por isso Deus preservou-os através de Noé. Então, boas coisas em desconexão com Deus vai resultar em destruição, em confusão. Deus destruiu os planos deles. Parou pela metade ou no começo. Por quê? Porque não consultaram a Deus. Jó 28, 28. O temor do Senhor é a sabedoria. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no teu próprio entendimento. Eles eram inteligentes, pessoal. Falei igual o povo da Universal. Eu costumo de gravar vídeo. Eles eram inteligentes, meus irmãos. Nós, pentecostal, fala irmãos. Né? Eles eram inteligentes. Aí Deus humilhou a inteligência deles. É possível, irmão, ser piedoso e ser inteligente. A inteligência não precisa morrer, ela só precisa crer. Foram inteligentes, mas não creram, não pediram uma direção a Deus. E aí, irmão, Deus desce e confunde. Deus desce e impede o plano. O Espírito Santo está dizendo a alguém: aproveita enquanto está no começo. Me consulta. Fala comigo. Eu quero te dar sabedoria no projeto e no processo. Eu quero segurar na sua mão para te levar na minha direção. Do meu jeito vai ser melhor. A viagem com Deus pode ser perigosa, mas a chegada do outro lado é garantida, irmão. Aleluia. Não faça nada subir, nenhum projeto grande ou pequeno, sem se submeter à vontade do soberano. Ele é Deus e você é servo. Ele é criador e você é criatura. E eu repito o que eu já falei. Ele não tem problema em frustrar você. Ele não tem problema em te fazer voltar atrás e começar tudo de novo. Mas ele está dizendo aos adolescentes: vocês estão começando a vida. Vocês estão começando a pensar, a refletir, a projetar, a pensar no amanhã. Coloca Deus aí. Se você não tem o conhecimento, pai, o que Jesus diria disso? Se o pai não tiver conhecimento, vem tu e teu pai. Pastor, o que é que Jesus diz disso? Abre a Bíblia. Compra pelo menos um curso básico de teologia. Estuda a palavra. O que Deus diz sobre vestes? O que Deus diz sobre palavras? O que Deus diz sobre relacionamento? O que Deus diz sobre os mais velhos? O que Deus diz sobre pai, mãe, liderança? O que Deus diz na palavra sobre política? O que Deus diz sobre governo? Não construa seu futuro sem aquele que é eterno. Eu tinha 12 anos de idade, morando em Brasília. Joabe, ele disse que me viu pequeno. Pequeno. Menor. Porque pequeno ainda sou. Ele cresceu e eu fiquei. Ele lembrou do bairro que eu morei, ele lembrou do colégio onde eu estudei. Aí, com 12 anos, eu saí de lá. Aí, fiquei hospedado na casa de um casal, irmão Erasmo e irmã Glória, Samambaia, DF. Aí eu ia pregar do tamanho da irmã aqui, já fui do seu tamanho. Aí eu acabava de pregar, sempre tem aqueles irmãos que vêm elogiar a gente, né?
Que bonitinho. Desse jeito, papai. Você canta ungido, você prega ungido. Aí eu dizia, obrigado. A irmã Glória que me levava. E eu lá sabia que a irmã Glória estava observando. Pelo nome tu sabe, né? Do cocó, de joelho no chão. Eu lá sabia que isso aqui vai me derrubar. E eu lá sabia que a irmã Glória estava me observando. Você prega muito bem. Olha, você tem um futuro promissor. E eu dizia, obrigado. Eu nunca me esqueci. Acabei de pregar numa certa igreja, a irmã Glória me chamou. Eu falei, irmã Glória, eu estou com fome. Ela, desça. Aí eu escorregava assim, pelo corrimão da escada. Uhul! Sabe quando você prega bem, canta bem, toca bem, você chega em casa. Uhul! Sentei na mesa, ainda lembro a irmã Glória cortando salame. Tchá! 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 E fritando. Shhh. Olhou para mim e disse, eu estou percebendo que toda vez que você é elogiado, você dá um sorrisão e diz obrigado. Nunca mais faça isso. Não é por você, não é de você. Eu disse, o que eu tenho que dizer? Ela disse, olhe para a pessoa, dê um sorriso e diga, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando você chegou aqui, você estava orando de meia-noite às 2, de meia-noite às 3. Você não está orando mais. Está sabendo pregar? Está sabendo fazer esboços, né? Tirou Deus do seu projeto. Irmãos, fiquem tranquilos, eu não peço para ninguém dar glória a Deus não, tá? Intimidade forçada é estupro. O projeto é bom. A inteligência é perceptível. Mas não tem nada de Deus. Deus não mandou parar. Deus mandou avançar. Deus não mandou construir torre. Quem fez cidade no Gênesis foi Caim. Pastor, oi. E a diferença? Nós lemos a diferença. Deus sempre tem os seus diferentes. Capítulo 11, nós temos essa torre da rebeldia, contradizendo o efeito Babel, contrariando o efeito Babel. Porque o mundo é assim. O mundo tem suas construções, o mundo tem suas inteligências, o mundo tem suas tecnologias, mas não tem nada de Deus. É verdade. O que muita gente estava tentando escrever no Facebook ou Instagram, sei lá, glória a Deus, aleluia, eles estavam bloqueando. Eu já recebi 18 bloqueios, YouTube, Facebook e Instagram. As minhas redes sociais caem 2, 3 vezes no ano. Me proíbem falar o evangelho que prego. Porque a inteligência humana não aceita trazer o dono da sabedoria. Entre nos prédios e não haverá lembrança de Cristo. Grandes construções, grandes impérios. Mas o dono de tudo não é lembrado, não é citado. E como disse Lutero, não há 1 metro quadrado nessa terra que Jesus não diga, é meu. Aleluia!
Aleluia, mas os homens pensam que dominam tudo. Enquanto eles constroem seus prédios, eles não sabem que a igreja perseguida, debaixo de árvores, em cemitérios, que a igreja subterrânea está clamando: ora vem, Senhor Jesus. Cada grande homem, pela sua renda, pela sua empresa, entra em seus escritórios, em seus prédios, em seus últimos andares, em suas coberturas. Se esquecem de Deus. Aí no capítulo 12, depois que Deus os espalhou, diz o texto, versículo 1, disse o Senhor a Abraão: Abrão, sai da sua terra. Olha como Deus vai estreitando. Olha para cá. Olha para cá. Deus não diz de vez assim, sai da casa de teu pai. Não. Deus vai rompendo os laços aos poucos. Ó, sai da sua terra. Sai do meio da parentela, parentes. Sai da casa do pai. Deus tira a terra, Deus tira os parentes para tirar do meio da casa do pai. Deus não tem pressa em trabalhar em nosso caráter. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até aquele dia. Agora, vá para a terra que eu te mostrarei. Olha o que Hebreus fala de Gênesis 12. Hebreus interpretando Gênesis 12. Hebreus 11. 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber, e saiu, sem saber por onde ia. 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas. Ou seja, ele já estava na terra da promessa, porém andando, peregrinando, caminhando. Os homens de Babel disseram: vamos para aqui. Deus olhou para um homem parado aqui e disse: vaza. E ele vazou. Ou seja, o mundo para, a igreja não. Na pandemia o mundo parou para muita coisa, a igreja não. A gente avançou, irmão. O mundo para em seu sistema, o mundo para em seus costumes, o mundo estabelece suas regras. A igreja continua avançando conforme aquilo que o nosso Deus ordenou. Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, se você é contrário a Babel, você não vai parar, você vai avançar. Vamos abrir mais igrejas. Deus vai dar sabedoria aos nossos líderes. Nós vamos abrir escolas, vamos abrir hospitais, nós vamos cuidar de vidas, vamos dominar pelo poder da palavra, vamos quebrar o domínio dos demônios em ambientes em que as drogas dominam, o prostíbulo domina, e o evangelho vai chegar lá, porque a igreja não para, ela avança. Quer contrariar Babel? Eles construíram uma cidade-torre. Pode repetir isso? Eles construíram uma cidade. Mais uma vez. Capítulo 12, versículo 8. Dali prosseguiu, onde armou seu acampamento e construiu um altar. Os homens de Babel levantam torre. Abraão diz: eu não vou levantar torre, eu vou levantar altar. A torre é para impressionar, o altar é para orar.
A torre é para o homem subir, o altar é para Deus descer e falar comigo. Então, em muitas coisas, os homens estão construindo suas torres financeiras, suas torres de conquistas, suas torres de pontos, pontuações. Mas Deus está chamando um povo que volte a construir altar. E altar, a igreja sabe o que é. É altar da oração. Onde havia um altar, tinha um homem falando com Deus. Irmão, ou a gente ora, ou a gente constrói torre. Ou a gente ora, ou vai ser tudo do nosso jeito, do nosso tempo. E Deus vai nos frustrar. Não impressione os homens com suas torres. Levante altar e Deus será surpreendente na sua vida. Ore. Só ore. Contrarie Babel, terceiro lugar. Capítulo 11, versículo 4. Assim nosso nome será famoso. Repete. Só vocês de rosinha. 1, 2, 3. Nome será famoso. Bora lá os meninos, machão. Bora lá. 1, 2, 3. Assim nosso nome será famoso. Quem é que não quer ficar famoso? Claro, tem gente que não quer. Já sabe o preço. E a Bíblia condena a fama? Não. A Bíblia diz que a fama de Josué se espalhava. A Bíblia diz que a fama de Jesus corria entre as nações. Mas a fama veio como resultado da obediência a Deus e era o projeto de Deus para eles. Mas esses homens disseram, vamos nos rebelar contra Deus e ficaremos famosos. Peraí. Eu estou encerrando, gente. Se você se rebela contra Deus e você fica famoso, isso quer dizer que você vai ficar famoso por causa da rebeldia, rebelião. Então eles disseram, vamos fazer a torre e fazer crescer o nosso nome. Olha a diferença com Abraão. Abraão, capítulo 12, versículo 2. Eu farei de você um grande povo, eu te abençoarei, eu farei o seu nome famoso. Aleluia. Está aqui. A diferença é que Babel e seus construtores estão dizendo, nós lutaremos para deixar nosso nome famoso. Abraão não. É Deus que está dizendo, eu vou engrandecer teu nome. Ou seja, quer contrariar Babel? Abra mão do seu nome. Abra mão do seu nome. O pessoal que cuida das minhas redes sociais mandou uma mensagem assim para mim. Pastor, a saúde do seu Instagram não tá legal. Falei, tadinho, dá de pirona. Eu brinquei com eles. Eles disseram, não. Evita as postagens. Porque aí volta a crescer. Eu disse, eu não vou evitar, não. Mas aí o senhor será reconhecido como polêmico. Eu disse, é melhor do que ser reconhecido como covarde. Abre mão do seu nome. Fala mesmo, Deus! Em que sentido, irmão?
Não tenha vergonha do seu nome ser envergonhado quando você honrar a Deus. Abraão é o pai das 3 maiores religiões: judaísmo, cristianismo, islamismo. Tudo vem dele, por causa da promessa do capítulo 12. Deus engrandeceu o nome dele. Mas ele abriu mão do nome dele, porque o nome dele era Abrão. Aí no capítulo 17 Deus diz: não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. Os 2 nomes é feio. Mas ele disse: faça o que quiseres com o meu nome. Senhor, eu te entrego o meu nome. Sabe o que ele faz? Ele pega seu nome e escreve no livro da vida. Mude passava. E uma mulher de um prédio gritava: pastor, sobe aqui! Pastor, sobe aqui! E ele disse: eu sou pastor, me respeita. Eu tenho um nome a zelar. E ele foi para casa. E a mulher desesperada: pastor, sobe aqui! Ele disse: me respeita, eu sou pastor. Uma hora dessa, a mulher me chamando: sobe aqui. E foi para casa. Quando deitou-se ao lado de sua esposa, ele disse: meu bem, eu não consigo dormir. E ela disse: eu estou percebendo o que foi que aconteceu. E ele disse: é que eu passava na rua e tarde da noite agora. E a mulher gritava: pastor, sobe aqui. Ela chorava e está aqui na minha mente a voz dela: pastor, sobe aqui, sobe aqui. Eu não subi, porque eu estava sozinho. Eu tenho um nome a zelar, eu sou Mude. Pregador Mude. Ela disse: homem, por que tu não subiu? Essa mulher estava chorando. Bora lá agora, bora lá agora. E foi, voltou com a mulher. E a mulher que gritava do prédio: pastor, sobe aqui, estava sentada no meio-fio, chorando desolada. E ele disse: cheguei, moça, eu não pude subir porque eu sou pastor, e você entende, eu tenho um nome a zelar, mas agora eu trouxe a minha esposa, e o que está acontecendo que você nos gritou com tanta veemência, me gritou com tanta veemência? Ela, em lágrimas, disse: não precisa mais. É que a minha amiga queria tirar a vida e ela acabou de tirar a própria vida, porque ela disse que nenhum pastor demonstrou amor por ela. Quem a amaria? Naquele dia, Mude disse: eu abro mão do meu nome. Vou pregar mais. E ele colocou o nome de Jesus acima da sua reputação. E Mude foi o pregador que ganhou 1 milhão de almas. Eu preguei no interior do Tocantins, divisa com Goiás e Guaraí. O irmão Fábio dirigia para mim. E quando encostamos num posto para abastecer, uma prostituta estendia a mão e dizia: para aqui. Aí o Fabão, grandão, disse: para não. Falou para ela: vamos parar não. Quando ele entrou no carro, eu disse: vai parar sim. Ele disse: tu é louco. Você acabou de pregar. Tu é doido, é? Eu falei: não, vai parar sim. E ele parou o carro. Eu estava fora do carro com o Fábio, de terno e gravata. Eu tinha acabado de pregar. E eu achei um desrespeito. Entrei no carro, o Fábio encostou, e ela veio do meu lado. E eu abri o vidro para dizer assim: você não viu que somos crentes? Como é que você dá a mão para pararmos na entrada da cidade? E enquanto eu estou abrindo o vidro, ela está em lágrimas.
E quando eu fui perguntar, você não viu que somos crentes? Ela afirmou, vocês são crentes. Eu disse, sim, somos. Aí ela, então me dá um folheto. Me dá um panfleto que fala de Jesus. Eu disse, eu não tenho. Ela olhou e disse, então fala alguma coisa de Jesus para mim. Não se envergonhem de mim. Eu não quero entrar no carro, eu só quero ouvir alguma coisa de Jesus. Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, tu serás uma bênção. Abraão, eu amaldiçoei a torre, mas você, eu abençoo, Abraão. Em nome de Jesus, irmão. Contrarie as lógicas humanas. Quer crescer nas redes sociais? Não é foto com linguinha para fora. Porque aqui a timidez para levantar a mão e dar glória a Deus é grande. Mas das redes sociais, para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Dancinha no TikTok. E vidas morrendo. Vidas em depressão, se autodestruindo. E a igreja construindo torres digitais. Concluindo a história da equipe comigo, dizem, pastor, você está perdendo 5.000 seguidores mensais. Eu disse que perca 10, que perca 20. O que me edifica são os testemunhos aí nos stories. O que me edifica são os testemunhos nos comentários. Voltei para Jesus, larguei as drogas, larguei a homossexualidade. Eu me entrego para Jesus. Abra mão do seu nome, abra mão da sua torre. Levante altar. Deus não te chamou para ser moleque. Você pode ser feliz sem ser palhaço. Não basta ser homem no nome, tem que ter hombridade. Seja uma bênção. Oh, glória! Deixe que o mundo construa suas torres. Levante altar. E deixa Deus usar seu nome. Que quando se lembrarem do seu nome, se lembrem da verdade. Quando se lembrarem do seu nome, se lembrem da unção. Do louvor ungido, de um conselho, de uma frase, de um versículo, pelo menos um versículo. Fiquem em pé, queridos. Aleluia, 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 aleluia. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Frustra nossas torres se nos esquecermos de levantar altar. Humilha nosso nome se nos esquecermos de honrar o teu. Não deixa a gente parar. Nos leva onde o Senhor quiser nos levar. Eu não quero a maldição de Babel. Eu quero a bênção de Abraão. Fala, igreja, fala.
Fala com humildade. Fala, eu não quero a maldição de Babel. Eu quero a bênção de Abraão. Aleluia, aleluia. Desperta essa geração, Jesus. Levanta homens de verdade, Jesus. Levanta jovens disponíveis, adolescentes disponíveis, mulheres disponíveis a te amar. Que não seja a torre do nosso jeito, mas que seja o altar do seu jeito. O altar é lugar de sacrifício. Que sacrifiquemos a carne, os prazeres carnais, naturais e terrenais. Nos conduza na sua direção, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo 10 diz: os sacerdotes não comem do sacrifício que é oferecido no altar da igreja. Isso quer dizer que a igreja tem um altar. Versículo 15, Hebreus 13, 15 fala quem é o altar da igreja. É Jesus. O versículo 15 diz: por meio dele, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Este louvor é o sacrifício que apresentamos. É a oferta que é dada por lábios que confessam o nome dele. Não adore cantando músicas que não falem o nome de Jesus. Só é louvor se confessa o quê? O nome dele. Ofereçamos por ele sacrifícios de louvor. Assim como Abraão, os sacerdotes ofereciam culto pelo altar, nós oferecemos por Jesus. Falando o nome dele, o Pai é adorado. Põe o próximo versículo, por favor. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, cuidem uns dos outros. Isso é sacrificar no altar do Senhor. Ajudem uns aos outros. Isso é culto. Isso é sacrifício pelo altar que é Jesus. Em torre não tem como oferecer. Na torre é meu nome que é adorado. Mas no altar da humilhação é o nome dele que é confessado. Jesus, Filho de Deus. Eu quero saber se em nosso meio temos alguém que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. O altar através do qual nossa adoração chega ao Pai. Ou alguém que nunca se entregou para Jesus, mas hoje se sente chamado como Abraão. Quer ser uma bênção. Quer entregar seu nome a Jesus. Se tiver alguém, eu quero orar por você. Se tiver alguém, eu quero orar por você. Você se reconhece pecador, dependente da graça de Deus. E hoje é a noite que Jesus quer te dar a graça de ser salvo.
fazer parte da família de Deus que é a igreja. Jesus te ama, Jesus te chama, quer te salvar e quer mudar a sua vida. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Eu quero orar por você, com toda a igreja quer orar por você. Não temos, que Deus abençoe, e eu agradeço essa rica oportunidade. Que o Senhor Jesus desperte esses adolescentes, desperte a nossa família, para que levantemos o altar e confessemos sempre o nome dEle. Deus abençoe. O convite ainda está aberto. Jesus te chama, você ouviu a palavra. Ele quer te libertar, escrever o teu nome, mudar a tua história. Ele mudou a nossa, Ele mudou a minha. Todos nós aqui temos um passado, mas Jesus mudou ele. Ele quer mudar a sua. Ele quer mudar a sua.